Hoje eu vou mostrar como é que a gente pode anexar documentos dentro do SharePoint e dentro do Planner, tá ok? Como é que funciona, como é que trabalha, como é que sincroniza o SharePoint para esses documentos ficarem dentro do computador, do projeto, como é que a gente coloca uma tarefa anexa, um documento dentro dessa tarefa no Planner e daí enxerga isso, e quais as melhores práticas relacionadas a isso, e também como é que a gente pode trabalhar de um jeito bem eficiente com o PSA Easy, que é a ferramenta da ML Pro, tá ok? Então, se isso te interessa, já aproveita, já dá o like, se inscreve no canal, a gente vai estar mostrando bastante conteúdo desse tipo. Então, vamos ao vídeo. Bom, hoje eu vou gravar um pouquinho diferente, sem o fone, então o que acontece? Porque tá de lapela, tá? Me indiquem aí se ficou melhor o som, qual a diferença, e eu devo gravar desse jeito, se vocês preferirem, eu gravo desse jeito, acho que fica melhor mesmo, tá ok? Então vamos lá ao vídeo, tá? Seguinte, quando a gente está falando de anexos, tá, no Planner, um ponto bem interessante é o seguinte, quando eu crio um cronograma no Project, eu vou lá, desculpa, no Planner, estou tão acostumado com Project que eu continuo falando Project. Mas o Planner, o que acontece? Eu vou clicar no Planner, vou lá e criar um projeto ali no Planner, por exemplo, YouTube, anexo 2. Eu já criei um, então vou criar um segundo, 2. Tá? E daí eu vou selecionar aqui um grupo, posso selecionar um grupo já vinculado. Quando eu vinculo com esse grupo, automaticamente a gente, a partir de documentação, vai estar vinculado ao site de SharePoint que tem deste grupo, que é um grupo no SharePoint também, quando eu crio aqui. Eu sempre assimilo um grupo do SharePoint aqui, tá? O grupo do 365, ele tem um grupo SharePoint. Daí o que acontece? Eu vou lá, posso criar as atividades, tarefa 1, por exemplo, tá? E daí eu estou criando as atividades, tudo trabalhando com cronograma, e daí eu consigo anexar documentos a isso. Clicando aqui, não tem, né? Está escrito aqui que não tem nenhum dos dois, tanto para adicionar do meu computador, como de arquivo de equipe, não tem, só tem o URL, tá? Então vou colocar o URL, que seria o primeiro formato que a gente tem, por exemplo, pode ser um documento mesmo, ou pode ser uma URL só para referenciar, então eu venho lá, o documento está aqui, tudo bem. É o site ML Pro. Esse é o primeiro formato. E como é que a gente faz para liberar o restante, esses outros dois? Vamos lá. Então, fechando aqui, eu consigo entrar entrando aqui em compartilhar, tá? E daí eu consigo criar ou criar um grupo novo para vincular, e automaticamente esse grupo vai criar um SharePoint, daí eu consigo anexar, ou posso pegar um existente. O legal de pegar um existente é que esse grupo existente, ele pode ser, aqui já vai estar tudo pronto, né? Marketing, já tem as pessoas, tudo nele, e pode ter vários projetos vinculados. Então tem aqui, então eu tenho um grupo SharePoint que vai ter vários projetos vinculados. Então eu consigo pegar, tem um projeto aqui que já está vinculado, consigo adicionar, né, aqui, e agora vai liberar. Por quê? Porque agora tem um site SharePoint. Tá? Então quando eu vinculei, criei no acesso um grupo SharePoint vinculado, ele vai trazer para cá. E daí eu consigo pegar, clicar aqui em documentos, selecionar um documento qualquer, tá? Selecionar aqui, abrir, e automaticamente ele vai anexar. Ou eu posso pegar e selecionar de documentos já existentes nessa pasta do site SharePoint, que são todos os documentos daqui. Tem um documento a mais aqui de treinamento, eu vou lá adicionar, vincular isso aqui. Daí onde fica todos esses documentos? Eu consigo vir aqui, selecionando o nome do projeto do lado aqui, selecionar arquivos de equipe, clicar aqui e enxergar toda a documentação. E eu consigo, inclusive, inserir documentações novas. Deixa eu pegar aqui um documento aqui. Deixa eu só procurar ele aqui. Peraí. Documentos são legais de colocar. O próprio documento de implantação da ferramenta. Vou pegar alguns aqui. Eu vou lá, eu peguei, selecionei ele aqui, tá? Arrastei para cá, automaticamente ele já carregou todos os documentos para cá.
Então já tem uma série de documentos. E o legal daqui é que eu consigo sincronizar com o meu computador. Clicando em adicionar, ele automaticamente sincronizou com o meu computador. Eu já tinha sincronizado, por isso dá uma mensagem de erro aqui. A ideia, quando ele sincroniza, o que acontece? Eu venho aqui e consigo enxergar essas mesmas documentações aqui. Só um instante. Deixa eu só... Aqui, ó. Tá aqui. Então eu consigo enxergar todas essas documentações que eu coloquei aqui. Eu consigo enxergar isso aqui. Tem duas opções de sincronização. Ou desse jeito que eu fiz, que seleciona aqui, adicionar um atalho, e daí o documento não vai ficar no meu computador, apenas uma URL mais simples, eu clico e abro um endereço mais simples para entrar, e para colocar a documentação também é só arrastar, tá? Fica bem simples. Opção número 2, que eu posso sincronizar realmente. Se eu clicar em sincronizar, o que ele vai fazer? Ele vai sincronizar no OneDrive todos esses documentos, tá? Mas não pode ser os dois ao mesmo tempo, por isso que deu erro, tá? Então tem que ser um ou outro. Então, por isso, eu teria que retirar esse... Tá vendo que tem um símbolo diferente aqui? Bem pequenininho. Significa que está só mapeado a pasta, que isso aqui é um atalho, né? Um atalho dessa pasta de documentos. Beleza. Essa parte de documentação. E o que é interessante também, eu criei tá? YouTube anexo só. Nesse YouTube anexo eu também posso, eu já tinha até testado, eu tenho os anexos aqui, tá? E eu consigo adicionar também novos anexos, e os anexos que a gente estava lá. Então a gente tem 2 projetos diferentes com os mesmos documentos. Essa é uma opção, tá? Quando você tem um grupo de 365 vinculado a um SharePoint aqui, ele fica podendo compartilhar esses documentos de um projeto e de outro. E tem a segunda opção. Na segunda opção é o seguinte, isso aí só funciona com o PSA Easy, que é a ferramenta da Email Pro, tá? Então se eu entrar aqui no PSA Easy, entrar em qualquer projeto, eu vou ter um vínculo da documentação desse projeto. Daí é unicamente para esse projeto. Tá? Eu consigo clicar aqui e ter a documentação desse projeto, que pode sincronizar também, eu posso adicionar, sincronizar ele e ficar no meu computador isso aqui. E ele vai estar aqui em URL. Tá? Essa URL aqui de documentação, ela é vinculada a este projeto específico, tá ok? Era isso que eu tinha por hoje. Se vocês tiverem outro método de trabalho, de documentação, coloca ali nos comentários. Se tiver alguma dúvida, mesmo não sendo de anexos, fique à vontade para colocar aqui. Eu sempre respondo. Aproveita para dar o like, se inscrever no canal. A gente tem um canal no Instagram também, tá ok? Então a gente vai colocar a URL ali, o endereço do Instagram ali, o nosso Instagram, na descrição do vídeo. E se vocês quiserem se inscrever lá também, fique à vontade. A gente sempre indica que tem vídeo novo no YouTube. Também informo, tem alguns, a gente está trabalhando agora com shorts, com as informações um pouco mais resumidas. Então fiquem à vontade para seguir a gente lá. Eu agradeço vocês seguirem a gente lá, que ajuda bastante a gerar novos conteúdos, tá ok? Obrigado e até a próxima!